Pessoal, a tia vai tentar gravar rapidamente, como eu já falei para você, o celular não comporta mais vídeo comprido. Então vamos lá para a segunda questão. Gente, o que que diz a segunda questão? Indique o número inteiro e o sinal que representa. Gente, nós estamos estudando os números inteiros. Esses números inteiros é representado pela letrinha N. Quem está dentro dele? Todos os números naturais positivos e os negativos. A forma mais fácil da gente representar é através de uma reta numérica, que essa reta numérica é dividida ao meio com o zero. O zero nem é positivo nem é negativo, ele é neutro. Para o lado direito, parte os positivos e para os esquerdos, os negativos. Isso é uma pequena observação. E lembrando que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Vamos para essa segunda questão. O que que diz ela? Indique o número inteiro e o sinal que representa. Na letra A, disse assim: um saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. Gente, o crédito de 20 é mais. Lembrando que os números positivos, tanto faz ele aparecer acompanhado do sinal mais, como não aparecer, ok? Então, se eu tenho um crédito de 20, eu tenho mais 20. E se eu tenho um débito de 30, eu estou devendo, então eu tenho menos 30, né? Um crédito de 20 e um débito de 30. Gente, eu tenho mais 20 e menos 20. E a regra diz que números com sinais contrários, a gente conserva o sinal do maior e vai diminuir. 20 não é maior que 30? Quem é o sinal que está acompanhando 30 não é maior que 20? Quem é o sinal que está acompanhando 30? Menos, então vai ser menos. E o que que diz a regra quando os sinais são contrários? A gente tem que o quê? Que diminuir. Então, 30 menos 20, 10. Sinal de menos porque o maior é 30. Vamos para a letrinha B, muito interessante, inclusive. Um saldo obtido por um débito de 50, tô devendo, 50. Um crédito de 90, se eu tenho crédito, eu tenho mais 90. E outro débito de 60. Gente, o que que houve aí, olha? Houve que eu tinha um débito de 50, um crédito de 90 e outro débito de 60. Nós temos 3 números com sinais contrários. Vamos juntar logo aqueles que têm os mesmos sinais, né? Então, eu tenho menos 50 e menos 60. Eu vou ficar com o quê? Menos 50 com menos 60 tem sinais iguais. A regra diz o seguinte: quando 2 números têm os mesmos sinais, a gente conserva o mesmo sinal em soma, independentemente dele ser positivo ou negativo. Professor, é negativo. Sim, é negativo, mas eles têm os sinais iguais. Ok? Então, vai ficar menos 50 e menos 60, eu vou ficar o quê? Com menos 90. Ah, mas eu tenho um crédito de 50, não é isso? Eu tenho um crédito de 50, não, de 90. Então, eu tenho mais 90 de crédito e menos 90 de débito. O que é que vai dar aqui? Gente, olha só, que interessante. Eu tenho mais 90 positivo e menos 90 negativo. Tem o mesmo valor e com sinais contrários, cancela e zera. Se eu tivesse mais 1.000 e menos 1.000, eu ia ficar com zero. Se eu tivesse mais 100 e menos 100, eu ia ficar com zero. Ambos tinham os mesmos valores e apenas com sinais contrários, ok? Então, aqui vai ficar zero. O outro é porque a questão de vocês ficou repetindo letras, ficou 2C e tal. Outro diz assim, o saldo de gols, cadê Jesus? Aqui, ó. O saldo de gols, aí tá como se fosse uma segunda letra C na atividade de vocês. De um time que marcou 23 gols e sofreu 30. Gente, ele marcou 23. Ele não sofreu 23, ele marcou 23 e sofreu 30. Ou seja, desculpem. Ele sofreu mais do que ele marcou. Não é isso? Ele marcou 23, que é mais 23, e sofreu 30, menos 30. Então,
Dois números com sinais contrários. Ele ainda vai ficar com saldo negativo, viu? Fez 23 e sofreu 30. Então, quem é maior? 30. Então, vai ficar menos. 23 menos 30 vai ficar o quê? Menos 7. O outro, que aí está como letra D, que aqui está errado, que a tia colocou foi que está aí como... Por que está errado? Porque, pessoal, são duas letras C aí na atividade de vocês. O outro diz assim: o saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu de 7-1. Ele sofreu 7, menos 7 e fez 1. Então, vai ficar o quê? 7, menos 7 mais 1, menos 6. Sinais contrários, conservei o sinal do maior e diminuí. A última da segunda questão. A temperatura final no congelador, ela sai menos 5 graus centígrados. Lembrando que o símbolozinho, essa bolinha, ou esse zerinho aqui, é o quê? É o símbolo de graus e C de centígrados. Então, o que diz a questão? A questão diz o seguinte, que a temperatura final no congelador, quando ela sai, é de menos 5 graus centígrados. E depois, ela aumenta 8 graus centígrados. Gente, se ela aumenta, ela vai ser mais, não é isso? Então, menos 5 graus centígrados mais 8 graus centígrados, nós vamos conservar o sinal do maior e vamos o quê? Diminuir. Vai ficar o quê? Menos 3 graus centígrados. A tia esqueceu de colocar o símbolozinho de graus, ok? Espero que tenha sido um pouco claro, tá um pouco rápido, mas vamos lá.